Sabe quando acontece uma coisa tão estranha na vida da gente que fica aquela pulga atrás da orelha? Será que foi só coincidência? A nossa análise de hoje mergulha a fundo num relato pessoal que explora justamente essa fronteira. Afinal, em que momento um evento que parece aleatório pode ser, na verdade, um alerta divino? Olha só, a história que a gente vai desvendar hoje já começa com essa passagem. E ela joga na mesa a questão principal, né? Por que será que algumas pessoas conseguem enxergar mensagens profundas, um significado maior, em coisas que para outras, para outras é só o acaso? Então, a gente vai examinar duas experiências de um autor que tem essa convicção de que recebeu alertas de Deus. São eventos que, na visão dele, só dá para decifrar com uma tal de sensibilidade espiritual. Bora mergulhar na primeira história para entender melhor. Ok, o primeiro caso. A gente volta no tempo, alguns anos antes da pandemia. Imagina a cena. O autor está numa viagem de trabalho, hospedado num hotel, se preparando para pegar um voo de helicóptero. E não é um voo qualquer, é para uma plataforma em alto mar. E olha, essa história não acontece de uma vez só não. Ela vai se desenrolando por vários dias. Tudo começa com uma experiência bem assustadora no meio da noite ali no quarto de hotel. E o final é uma descoberta chocante depois que o helicóptero finalmente pousa. Então, no meio da madrugada, o autor acorda de repente com uma sensação horrível, sabe? Uma paralisia, um sufocamento e a certeza de que tinha algo maligno ali no quarto. Ele descreve ter ouvido um vento fortíssimo, uivante, mas aí vem o estranho. Ele olha pela janela e... nada. A noite estava completamente calma, sem uma brisa. Completamente abalado, né? A primeira coisa que ele faz é pegar o celular e mandar uma mensagem para a família. Ele conta o que aconteceu e faz um pedido urgente. Orem pelo meu voo de helicóptero. Passam-se 3 dias. Chega o dia do voo. E o tempo virou uma tempestade daquelas se formando. Pouco antes de decolar, um passageiro é retirado do helicóptero. Assim, do nada. Naquele momento, o autor sente um arrepio. Aquele terror da noite no hotel volta com tudo na memória. E aquele voo que era para ser rapidinho, uns 25 minutos, se transforma em uma agonia de mais de 1 hora. Imagina a tensão lá dentro, com os pilotos lutando para achar um caminho no meio daquele tempo ruim. E o autor, durante todo esse tempo, focado em oração. Quando eles finalmente conseguem pousar, em segurança, um colega de trabalho do autor escuta sem querer uma conversa entre os pilotos que é de gelar a espinha. Um vira para o outro e fala, cara, mais 5 minutos e a gente não chegava. O combustível tinha acabado. Foi por muito pouco. E essa é a primeira história. Vamos avançar um pouco no tempo. Agora, estamos em fevereiro de 2024, bem mais recente. E acredite se quiser, um padrão muito, mas muito parecido começa a acontecer de novo. Em outra viagem de trabalho, dessa vez para Houston. Tudo começa de novo com aquela sensação estranha dias antes do voo de volta. E essa inquietação só aumenta quando ele chega no aeroporto e vê um mapa do tempo. Lá estava, uma mancha vermelha gigante de tempestade no Golfo do México, muito parecida com a do outro incidente. E para completar, o voo é cancelado em cima da hora. O motivo? Um problema mecânico, num banheiro. Parece até piada, né? Aí imagina a confusão no portão de embarque, todo mundo frustrado, reclamando, e no meio disso tudo, uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer na fila vira e solta essa: Deus sabe o que faz. Para ele, aquilo não foi um comentário qualquer, foi como uma confirmação do que ele sentia por dentro, em oração. No dia seguinte, no voo remarcado, o piloto já dá o recado logo de cara. Pessoal, preparem-se, teremos 2 horas de turbulência pela frente. O autor conta que, naquele momento, ele se preparou para o que sentiu que seria uma verdadeira batalha espiritual e mergulhou em oração. Passam as 2 horas. E aí, a voz do capitão volta no alto-falante, mas com uma notícia surpreendente. E é exatamente nesse instante, enquanto o piloto falava, que o autor descreve ter ouvido uma voz, mas uma voz interna. A mensagem que ele sentiu foi clara: eu ouvi o seu clamor. E o mais impressionante é que, ao mesmo tempo, ele ouvia outros passageiros rindo, comentando que a turbulência nem foi tão ruim assim, tratando tudo como um pequeno inconveniente. Mal sabiam eles do perigo que talvez tivessem escapado. Pois é, com essas duas histórias na bagagem, o autor se vê diante de uma encruzilhada. Porque, se a gente parar para pensar, existem duas formas completamente diferentes de olhar para tudo isso que aconteceu. De um lado da balança, a gente tem as explicações racionais. O terror noturno? Foi paralisia do sono. O passageiro removido? Sorte. A turbulência menor?
O piloto que foi pessimista. Eventos soltos, sem conexão. Mas do outro lado, tem a interpretação do autor. Uma visão baseada na fé, onde cada pecinha desse quebra-cabeça se encaixa para formar uma mensagem, um alerto de Deus. O X da questão é justamente essa diferença de percepção. E no fim das contas, para o autor, o ponto principal não é nem tentar provar que foi um milagre, sabe? A questão é outra. É sobre incentivar um novo jeito de perceber as coisas ao nosso redor. É o que ele chama de sensibilidade espiritual. A ideia é que, ao cultivar uma conexão com Deus através da fé, da oração, a pessoa começa a perceber esses alertas na vida. É como se ajustasse uma sintonia fina, que permite ver a mão de Deus agindo onde a maioria só enxerga o acaso. Então, ao compartilhar essas experiências tão pessoais, a intenção do autor é justamente essa: fazer a gente refletir, parar um pouco e pensar. Será que não existe um significado mais profundo por trás daqueles eventos estranhos, daquelas coincidências que acontecem com todo mundo? E assim, a gente termina com a mesma dúvida do começo, né? Que nos leva de volta àquela passagem de Isaías, sobre ver, mas não perceber de verdade. Seriam essas histórias apenas uma sequência de coincidências incríveis? Ou seriam as ações de um Deus que cuida e avisa? A pergunta, no fundo, não é só sobre a história dele, é sobre a nossa. O que será que a gente pode estar deixando de perceber no nosso dia a dia?